Bom dia, pessoal. Bom domingo para todo mundo. Eu sou a Aline Moreira. Sejam todos bem-vindos ao primeiro simpósio Bem Viver Sem Glúten. Hoje nós estamos no segundo dia. Nós vamos até o dia 19 de maio, no formato de lives, compartilhando informações sobre a condição celíaca, a contaminação cruzada, a sensibilidade ao glúten não celíaca, a importância da gente se ter um diagnóstico conclusivo e a rede hoteleira de restaurantes estarem preparadas para receber os celíacos e as pessoas com sensibilidade ao glúten não celíacos. Então, eu quero pedir para vocês convidarem as pessoas, através do aviãozinho aí, compartilhar essa live de hoje. E eu quero pedir para a Ângela Pereira de Abreu Diniz, presidente da Celbra, a Seção Minas, apresentar a nossa convidada de hoje e falar um pouquinho do que vai ser o tema de hoje. Bom dia, Ângela, obrigada pela sua acolhida, pela participação da Celbra, Seção Minas, obrigada pela FenaCelbra, que também está compartilhando, está transmitindo essa live hoje pelo Facebook, Então, vamos lá para a live de hoje. Obrigada. Olá, amigos, bom dia. Muito obrigada a todos pela presença. Muito obrigada, Aline, muito obrigada à nossa convidada de hoje, que é a Denise Godinho. Eu vou deixar que ela mesma se apresente. Eu apenas vou falar hoje do tema que foi escolhido. Contaminação cruzada existe. Existe, né? A gente pergunta, contaminação cruzada existe? Denise, bom dia, seja bem-vinda e bom trabalho. Bom dia, Ângela. Prazer, fazer parte do simpósio, E bom dia, Aline, tá? Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre esse assunto, tá? Que a gente sabe, quem convive com isso, com essa restrição, a gente sabe a importância de transmitir conhecimento cada vez maior para nos dar tanto segurança, tá? E conforto também no nosso dia a dia, Então, eu falo que um diagnóstico, quando você tem muita informação, vida normal, vida que segue, normal, tá? Primeiro eu vou me apresentar, eu adentrei esse universo do sem glúten há 30 anos, quando meu filho, aos 2 anos de idade, ele foi diagnosticado com uma alergia ao glúten. Isso na década de 1990. Uma época que pouco se sabia sobre o glúten e tão pouco sobre o tratamento, sobre contaminação cruzada. Ninguém nunca havia falado isso, comentado isso. E os exames laboratoriais comprovavam que ele tinha uma alergia severa ao glúten, tá? Chegando a ter vários episódios de edema de glote, mas, infelizmente, a gente não tinha um conhecimento, a gente não tinha estudos, a gente não tinha internet. Como se diz, faltava muita informação para fechar esse diagnóstico quanto ao tratamento, porque o diagnóstico de exames laboratoriais já tinha sido fechado. E eu tive que ir para a cozinha e reinventar a cozinha, reinventar a culinária, através de experiências, de acertos, de erros. E hoje eu fico muito feliz de poder compartilhar muitas das minhas experiências com as pessoas que estão recebendo um diagnóstico tardio, que é a grande faixa de diagnóstico, infelizmente, acontece entre 30, 35 anos aos 45 anos. A pessoa sofreu uma vida toda e, quando faz um diagnóstico, ela simplesmente perde o chão, Por onde começar? Então, eu sou autora do livro Sabor Sem Glúten, tá dando para ver aqui, mas esse livro eu considero um livro com um guia que tem dicas de como proceder numa viagem, como proceder no seu dia a dia em casa, como arrumar uma despensa, tudo isso para facilitar o nosso dia a dia.
E agora, o livro, graças a Deus, a gente teve uma aceitação muito boa do livro, e a gente a primeira edição está toda esgotada, e a gente está preparando a segunda edição com algumas novidades quanto a isso aí. Inclusive, até um capítulo sobre características e categorias das farinhas sem glúten e sobre a contaminação cruzada. Tá? Eu tenho formação em economia, trabalhei muitos anos na área de gestão hospitalar e de 6 anos para cá, eu me dedico exclusivamente à produção de produtos sem glúten, a cursos, tá? E a ajudar muitas pessoas que estão precisando. Então, vamos começar especificamente no assunto que eu fui convidada para falar. O grande vilão, né, de toda dieta sem glúten, sem dúvida alguma, é a contaminação cruzada. Tirar o glúten, muitas vezes, é fácil, a pessoa fala, não, meu dia a dia eu quase não como glúten, né? Eu alimento muito de legumes, frutas, carnes, mas e aí? Como que eu continuo ingerindo, né? Meu organismo continua tendo contato com glúten sem eu estar ingerindo especificamente o glúten? Isso é o que nós chamamos de contaminação cruzada. É a transferência de traços de partículas do glúten de um alimento para outro. E essa contaminação, ela pode ser feita, ela pode ocorrer de várias formas, né? Ela pode ocorrer desde o plantio, a colheita, beneficiamento do trigo, armazenamento, a distribuição, a própria comercialização de produtos com glúten. Tá? Pode acontecer em utensílios domésticos, em vasilhames, na nossa cozinha do dia a dia, no nosso forno. Quer dizer, então, se você for imaginar, o trigo, ele está presente em nossa vida, no dia a dia, em todos os lugares que a gente vai, e a gente pode se contaminar independente daquela ingestão de glúten. Tá? Então, o glúten, ele é uma proteína, tá? Que encontrada no trigo, no centeio, na cevada. Na aveia, a aveia, naturalmente, ela não contém glúten. Então, a aveia, por que a gente pega muitas embalagens de aveia e está escrito contém glúten? Aquela aveia, ela foi contaminada em algum processo do seu beneficiamento. Ou ela foi plantada no mesmo solo que se plantava o trigo, ela já nasce contendo glúten, ela pode ser beneficiada em equipamentos que foram beneficiados o trigo, o centeio, tá? Ou então, o que acontece mais seria isso da indústria. Hoje, graças a Deus, né, por ser um alimento muito rico, a aveia, a gente já está encontrando a aveia sem glúten. Então, a diferença que vocês leem no rótulo, onde tem aveia com glúten e onde não tem aveia onde tem aveia sem glúten. Um alimento riquíssimo e que nos ajuda muito na culinária sem glúten, devido à quantidade de fibras, as próprias características da aveia nos ajudam muito. Então, infelizmente, né, o mínimo de trigo que vem através dessa contaminação, ele atinge o organismo de quem é sensível a esse glúten, ou que seja uma alergia, ou que seja uma sensibilidade não celíaca, ou mesmo a doença celíaca. E essa contaminação, ela pode provocar uma reação, tanto imediata no organismo, depende muito do organismo da pessoa, como ela pode ser cumulativa. Então, a pessoa vai ingerindo por contaminação cruzada, não sabe, e aí chega um momento que seu organismo, ele reage, né? E aí a pessoa fala, mas minha dieta é super restrita, eu não faço ingestão de glúten, mas por que isso? Foi por causa da contaminação cruzada.
tá? Muitas vezes as pessoas acham que é um exagero, né? Infelizmente, a gente tem a certeza que não é exagero. Tá? Toda vez que a gente vai alimentar fora de casa, que a gente vai comer uma comida preparado por outra pessoa, a gente está assumindo o risco de contaminação cruzada, tá bom? Porque o glúten, o trigo, ele não está presente não só nos alimentos óbvios, como o pão, uma pizza, um biscoito. Não! O trigo, ele está presente, ele é um ingrediente muito utilizado na nossa indústria alimentícia, porque ele é um excelente espessante. Além de ser um excelente espessante, ele tem um grande benefício para a indústria, que é o valor, o preço do trigo. Então, a gente não encontra, não só nos produtos óbvios, como a gente encontra em molhos, a gente encontra em produtos de limpeza, a gente encontra o glúten em rações de PET, maquiagem, enfim. A gente tem que abrir a nossa mente, e o hábito de ler rótulos não pode ser descuidado em nenhuma aquisição de produtos que a gente vai fazer ou que a gente vá a consumir, tá? Então, eu fiz até um esqueminha aqui, até para eu não me perder, porque é muito assunto e é muita coisa boa que a gente tem que aprender para melhorar o nosso dia a dia, né? Porque a farinha de trigo, a poeirinha da farinha de trigo, ela fica suspensa no ar por mais de 24 horas. Então, mesmo que um alimento não contenha glúten, não contenha trigo no seu preparo, se ele for preparado no mesmo ambiente, tá? Mesmo que a pessoa prepare aquele produto com glúten primeiro, sem glúten, e depois vem o preparo com glúten. Se ele deixar o alimento dele descoberto, desprotegido, naquele mesmo ambiente, há fortes indícios de que aquele alimento que ele preparou, ele foi contaminado. A poeira, a gente não... Vocês podem observar que quando a gente mexe com farinha na nossa cozinha, por mais que a gente limpa, né, a bancada, limpa os utensílios, muitas vezes, depois de algumas horas, a gente vê aquele pozinho da poeira onde a gente limpou. Então, isso daí é um forte indício de que há contaminação e que é muito fácil de contaminar o seu alimento, tá? O ideal seria o quê? A gente ter um espaço, uma cozinha própria. Mas a gente sabe que a realidade é muito diferente, né, Ângela? A realidade não é essa. Então, a gente, muitas vezes, uma pessoa é celíaca, uma pessoa da família é celíaca, e ela tem que se virar, ela não pode mudar, ela não pode comprar tudo novo, né? Então, existem algumas maneiras e cuidados que você deve ter. Lembrando que, se você usar uma cozinha compartilhada, você tem que redobrar os cuidados, tá? De sempre estar atenta à contaminação. Seja por utensílio, seja no ar, seja por panela, talheres, enfim. Então, eu escolhi aqui 10 dicas que eu considero, assim, essenciais para todos que precisam de uma dieta sem glúten, de um ambiente descontaminado. Ele tem atenção a essas dicas, ok? A primeira dica que eu falo é o forno de cozinha. Muitas vezes a pessoa já tem um forno, ela usou, ela já faz parte do dia a dia dela, e aí, no momento, ela recebe o diagnóstico que ela não pode mais consumir glúten, que ela tem que trocar tudo, que ela tem que descontaminar tudo.
Pode ser um filho, pode ser um parente, um irmão. Então, assim, o que é preciso fazer? Preciso trocar tudo? Não, né? Inicialmente, a gente não precisa trocar tudo. Vamos por etapas. À medida que você tiver condições de ir substituindo os equipamentos de cozinha antigos que você usava antes do diagnóstico por equipamentos novos, melhor ainda, tá? Que por mais que a gente faça uma limpeza, muitas vezes essa limpeza ainda passa pequenas porções, pequenas partes que a gente não consegue limpar totalmente. Então, e como que é feita essa limpeza? A gente sabe que o glúten, a gente não consegue limpar o glúten só com água e sabão. A gente não consegue limpar o glúten com água fervendo, né? Ao passo que muitas pessoas acreditam que se ela jogar alguma coisa, água fervendo, ou limpar com sabão e tudo, vai estar limpo. Infelizmente, não estará limpo. Por quê? Porque o glúten, a proteína do glúten, 5% da proteína, glúten, ela é solúvel em água e sal. 40% a 45% ela é solúvel em meio ácido. E 57% ela é solúvel em álcool. Tá? Então, como que a gente deve fazer essa limpeza? A gente deve utilizar o álcool, a gente deve utilizar o sal com a água e a gente deve utilizar um ácido, que no caso, o mais fácil que todo mundo tem em casa é o vinagre. Então, como que é o processo? A tripla lavagem, que é mais conhecida, né? Você pega uma bucha com sabão e água e limpa tudo que você está vendo. Aparentemente, tá? Você vai limpar aquilo ali nas paredes, nas grades de forno, tudo. Vem com a água, despreza aquela buchinha, você vem com uma água limpa e com papel toalha, enxágua ali onde você passou. Vamos para a segunda etapa. Você vai pegar um vinagre e um sal de cozinha. Fazer uma misturinha de vinagre e sal de cozinha, pega uma buchinha nova, tá? E vai passar todo no seu utensílio. Isso, gente, eu estou dando exemplo de forno, mas você pode fazer isso em panelas, em utensílios domésticos, desde com algumas ressalvas que eu vou falar, né, mais na frente. Então, você limpou aquilo ali todo, desprezou a bucha e enxagou e seca com papel toalha. E a terceira etapa é o álcool 70%. Você vai pegar uma nova buchinha ou um borrifador, vai borrifar tudo no utensílio, o que for que você estiver limpando, e depois você vai secar com papel toalha. Aquilo ali, ela te dá uma grande segurança para você continuar a usar o seu forno, desde que você não volte, outra pessoa da casa não volte a utilizar com produtos sem glúten, porque senão você vai fazer o processo todo novamente. Tá? Então, a primeira limpeza que a gente faz é essa daí, ok? A segunda dica, Ângela, que eu falo que é um grande vilão da cozinha, é o saleiro. O saleiro, inofensivo, né? O saleiro está lá aberto, a gente pega aquilo ali com a mão e tempera, põe um tempero numa carne. Aquilo ali é um grande foco de transmissão, de contaminação, transmissão do glúten, da proteína do glúten. Muitas vezes eu falo que você é convidado, né, para comer na casa de um amigo e tudo, e a pessoa com maior empatia, tudo, preparou tudo com maior cuidado, tal, e aí você come e no outro dia você está passando mal.
Gente, mas não tinha nada de glúten, foi preparado, tudo separado. O sal, se você utiliza aquele saleiro aberto, onde você coloca a sua mão e pega para temperar, né? Aquilo ali você pode estar mexendo com uma massa, um produto que tenha glúten, e aí você pega mais um pouquinho de sal. Aquilo ali é suficiente para contaminar, para sujar o seu sal. Então, utilize aquele saleiro próprio, tipo saleiro de mesa, que tem a saída própria para o sal, onde você não tem contato com o sal. Tá? Outra coisa, né? Outra coisa é os eletrodomésticos. Batedeira, liquidificador, torradeira, tostadeira. Esses eletrodomésticos, em especial, você não consegue limpar, fazer essa tripla lavagem. Eu não sei se vocês tiverem oportunidade ou já viram uma batedeira, um eletrodoméstico desse desmontado. Tem lugares que você não consegue, onde que está impregnado de farinhas. Você não consegue limpar. Então, a dica que eu dou é, pelo menos esses eletrodomésticos principais devem ser trocados, tá? Eletrodoméstico, batedeira, principalmente, que é o que você vai lidar daqui para frente, é o que você vai lidar muito na cozinha. Você não consegue limpar isso daí. Quanto a torradeira e a tostadeira, né? Muitas vezes as pessoas me questionam, né, em viagens. Nossa, você chega no café da manhã, você leva seu pão, aí não tem como aquecer o pão, né? Eu tenho que levar minha batedeira, eu tenho que levar minha tostadeira. Calma, gente. Para esses momentos, né, esporádicos, a gente tem artifícios para proteger o alimento nosso. Tá? Então, o que seria que eu indico? Ou você vai ter um saquinho de papel, tá? Onde você vai colocar o seu sanduíche, vai usar a torradeira e vai usar a tostadeira comum, tá? Ou você usa, o que eu utilizo é o papel de alumínio. Então, você vai envolver o seu pão, a sua fatia de pão, o seu sanduíche nisso daí. Para retirar, você sempre utiliza um pegador, tá? Abre o papel, despreza aquilo ali, lava suas mãos para você ter contato com o seu alimento. Aí te dá uma certa segurança de você não contaminar. Quando eu vou viajar em temporadas, eu quero utilizar para fazer um bolo, eu quero fazer um bolo no meu forno. Você pode assar o seu bolo, né? O ideal é que você leve uma forminha de cupcake e use formas descartáveis, porque aquele é segurança sua e não ocupa muito espaço, e você cobre com o papel de alumínio. Lembrando que bolo cresce, pão cresce. Então, vocês têm que colocar o papel de alumínio deixando uma folga sem encostar na massa. Tá? Então, são artifícios que as pessoas podem utilizar no dia a dia, numa viagem, esporadicamente, não no dia a dia. Tá? No dia a dia, muitas vezes, se você tiver uma cozinha compartilhada, aí você vai ter esse trabalhinho a mais de se proteger. Né? Outra coisa, Ângela, a dica número 5 é você nunca vai assar ao mesmo tempo alimentos com glúten e sem glúten. Tá? Aquilo dali ele pode respingar, ele pode jogar partículas do forno, no teto do forno, nas laterais do forno, e, consequentemente, ele vai respingar dentro do seu próprio alimento. Então, não faça isso. Tenho um forno só, como que eu faço?
utiliza o seu forno com comida sem glúten primeiro, desde que protegido, né? Aí você vai estar usando os dois alimentos, com glúten e sem glúten, e desde protegido você vai levar ao forno e vai assar isso daí e cozinhar. Outro foco, grande foco de contaminação são as esponjas domésticas, as esponjas nas pias. Tenha sempre, numa vasilhinha, gente, são coisas assim muito fáceis, né? Tenha sempre em mão vasilhinhas, a vasilha separada com sua bucha, né? De preferência, uma cor chamativa, né? Uma vasilha, um vermelho, onde que vai servir de alerta. Então, tenha separado. A mesma coisa são panos de cozinha, que é um grande foco de contaminação. Panos de prato. O que eu aconselho? Utilize sempre o seu papel toalha, tá? Para enxugar seus utensílios, para enxugar qualquer material seu. Utilize sempre o papel toalha, tá? As esponjas. Outro vilão que acontece muito isso em restaurantes, muita frequência, é o óleo de cozinha. O óleo de cozinha, nesses restaurantes, em locais onde que fritam muita batata frita, empanados, eles não usam o óleo específico para cada alimento que for preparar. Porque se você for preparar uma batata frita, o volume de óleo tem que ser muito. Todo mundo sabe que para fritar precisa de ter uma quantidade maior de óleo. E depois eles vão reaproveitar, ou fazem o contrário. Fritam um empanado, tá? E depois fritam uma batata frita. Aí muitas vezes a pessoa não pensa o que está por trás na cozinha. Chega e fala, garçom, batata frita, lógico que não tem glúten, né? Então, não pensa como foi preparado essa batata frita para ir para a sua mesa, tá? Se possível, se não tiver jeito, se tiver com muita vontade de comer, porque é muito normal que aconteça isso, vai até o responsável, explica a sua situação. Tem como você preparar para mim uma batata frita em uma panela separada? É lógico que vai ter o risco de contaminação, porém vai ser menor, tá? Do que você não explicar a sua situação de não poder, o porquê de não comer uma batata frita feita como é feito normalmente dentro de uma cozinha, tá? Quando você recebe um diagnóstico de doença celíaca ou de uma sensibilidade, você vai fazer uma dieta restritiva ao glúten. O importante é, primeiro, você fazer eu falo que é uma garimpada, tá? Na sua cozinha. Você vai olhar como que estão as suas panelas. Aquelas panelas de teflon riscadas, que acontece muitas vezes, né? O teflon vai desgastando e a gente acaba riscando com o garfo, com a faca, né? Com colheres inadequadas. Então, aquilo dali, ele fica armazenado partículas de glúten e pode ser suficiente para contaminar o seu alimento quando você for preparar. Então, tenha cuidado as panelas, tá? O ideal é que você utilize panelas, uma panela inox ou uma panela que não seja porosa. Não deve usar panela de alumínio batido, que é muito poroso, tá? Então, tenha sempre atenção a isso. Vasilhas plásticas, tá? Muitas vezes você sempre tem uma vasilha plástica que leva lanche, né, dentro de sua frasqueira. Muitas vezes as crianças levam lanches, sanduíches para a escola, e com o tempo, elas vão sendo gastas, mesmo com risquinhos, bem desgastados. Aquilo dali é um foco para contaminação, tá? As colheres de silicone, colher de pau, tá? Tenham muito cuidado. Eu gosto de utilizar colher de pau.
compre as suas próprias colheres e utilize apenas em preparações sem glúten. Tudo novo, tá? Tábua de carne é um grande foco de contaminação, a não ser as tábuas de vidro, que devem passar por aquela limpeza, a tripla limpeza, lavagem, mas as tábuas de carne, troquem, gente, é coisa muito barata e você está colocando em risco a sua saúde, tá? Então, tenham muito cuidado com colheres de silicone também. Muitas vezes está arriscada. Se quiserem continuar utilizando esse tipo de utensílio, vocês devem comprar tudo novinho, tá bom? Para a própria segurança suas, tá? A geladeira. Eu falo que hoje o que eu sei de contaminação cruzada, eu aprendi na prática, né? Não teve ninguém, eu não tive ninguém que chegasse e me desse essas orientações. A geladeira, na minha casa sempre foi todo pote de geleia, requeijão cremoso, frios, presunto, queijo, uma maionese, um ketchup, sempre foi etiquetado com o nome do meu filho. Apesar de que, aqui em casa, a gente não tem cozinha compartilhada, tá? A gente fez a opção desde o início de não ter compartilhado. Mas isso, muitas vezes, ele cria uma memória na sua mente que vai te levar para o resto, que você vai levar com você para o resto da sua vida, quando você estiver em outros ambientes. Então, meu filho já chegava e já sabia tudo que estava com o nome dele na primeira prateleira da geladeira, era o que estava seguro para ele contaminar, tá, gente? E, na dúvida, gente, não consuma. Para vocês terem ideia da facilidade que é contaminar, se uma pessoa, numa casa compartilhada, ela partir um pão com glúten, tá? Aquela faca, se ela utilizar um requeijão cremoso, utilizar uma manteiga, uma geleia, e passar no pão, aquilo dali está totalmente contaminado. Não está de acordo para o uso de quem tem uma restrição alimentar ao glúten. Então, tenha separado essas coisas do dia a dia. É coisa barata, tá? E vai fazer uma grande diferença, né, no organismo de quem precisa dessa restrição, tá? Outro produto, outro foco de contaminação é a carne. Sim, a carne, aquela inofensiva carne, né? Se você compra carne em supermercados ou em padarias, que hoje tem muito, né? Aqueles supermercados que compartilha padaria e açougue, a chance dessa carne estar contaminada pelo glúten, pela farinha do glúten, é muito grande, tá? Não, o açougue fica distante, né? O açougue fica distante da padaria. Gente, vocês não têm ideia como isso acontece. A contaminação, ela acontece mesmo, tá? Acreditem nisso. Muitas vezes as pessoas falam assim, exagero seu. Mas vou dar o exemplo do meu filho, tá? E eu sei que, como meu filho, muitas pessoas que têm doença celíaca, a reação de uma ingestão de glúten por contaminação cruzada, a reação é imediata. O meu filho, ele dá edema de glote. Não dá tempo de chegar a um hospital. Ele sempre carrega as adrenalinas e a hidrocortisona para ele, em caso de contaminação cruzada. Então, como você não vê, as mãos, gente, hoje, com a pandemia, a gente reflete muito a situação do celíaco e das pessoas
e agora, com a pandemia, a limpeza das mãos é importante demais. Muitas vezes você pega aquele ali, não lava as mãos, aí você pega numa maçaneta, você pega numa caneta, tá? Tudo que está ao seu alcance. Aquilo ali é suficiente para contaminação cruzada. Então, tenham muito cuidado. Tenham muito cuidado. E a gente já tem muitos estudos que, mesmo as pessoas que têm sensibilidade ao glúten, ela deve tomar esses cuidados. Porque quando começou a se falar de doença celíaca, pouco a gente sabia, né, sobre isso, sobre essa contaminação cruzada, se só a dieta do glúten ela resolvia. E, na verdade, a gente foi evoluindo e foi percebendo que a contaminação cruzada é um grande agravante na dieta sem glúten. Então, para quem é celíaco, para quem é alérgico e para quem tem sensibilidade ao glúten, não convém correr o risco, tá bom, gente? Então, dá um trabalhinho? Dá. Mas isso eu vou te falar, à medida que o tempo for passando, você vai incorporando aquele estilo de vida. E aí não tem sofrimento para você, não tem sofrimento para as pessoas que estão perto de você. Você tem que demonstrar, né, que a doença celíaca, ela é a única doença, gente, que a gente não toma remédio, é a única doença autoimune, que não é necessário tomar remédio, sim, a exclusão total do glúten. Só isso daí, né, já nos traz um grande benefício. Então, fiquem atentos também, mesmo às pessoas que não têm reação de uma contaminação imediatamente após o consumo, após ser contaminado, ok? E muita atenção às compras, leitura de rótulos. Tá? Isso é, assim, eu com esse tempo todo de experiência, eu vou fazer minha feira, eu tenho que ir com calma para fazer essa feira, porque mesmo os alimentos que eu tenho costume de consumir semanalmente ou mensalmente, de ter na minha despensa, eu preciso ler o rótulo, tá? Teve uma vez, quando estava começando a falar de contaminação cruzada, eu fui comprar um fubá. E, por um descuido, foi o fubá da IOC, inclusive eu entrei em contato com a empresa, tive o retorno, tá, dela, e o fubá estava escrito contém glúten. Assim, eu entrei em pânico, e a gente que tem essa restrição de farinhas, de utilizar, a gente tem que fazer mágicas na cozinha, a gente tem que fazer malabarismo para poder ter um bom resultado. E aí, no meu entendimento, era o quê? Nossa, eles pegam uma farinha sem glúten, o milho, processam o milho e empacotam contaminado. Então, essa contaminação, quando eu entrei em contato com a empresa, tá, relatando tudo isso, né, aí eles me falaram que, infelizmente, o mesmo maquinário, o mesmo ambiente que se processava o trigo, tá, alimentos com glúten, processava-se o fubá. Então, a gente já teve um grande avanço na lei da rotulagem. A gente já teve muitos ganhos, porque antigamente você comprava, né, um ingrediente, um produto, você não tinha confiança, né, no rótulo, né? Você não sabia o que você estava ingerindo. Comigo aconteceu várias vezes, porque acontecia de não estar descrito que tinha trigo, que tinha algum componente que pudesse ter glúten, né? E meu filho desencadeava crises horrorosas, tá? E a gente ficava sem saber, sem entender de onde que veio aquela contaminação. Então, com a lei da rotulagem, a gente teve um grande avanço, né? Mas não podemos ficar com
completamente refém desses rótulos. Na dúvida, gente, entre em contato com o SAC, pergunte, olha, semana passada eu comprei um produto que estava escrito no rótulo que não continha glúten. Hoje eu fui comprar e está escrito contém glúten. Como que acontece isso? Tá? A gente tem várias empresas que pegam, a gente pega o mesmo produto, né? Teve até um tempo atrás que eu postei algumas coisas mostrando o leite, tá? De uma empresa, o mesmo leite, esse contém glúten, esse não contém glúten. Né? Então, tenha cuidado com empresas que produzem alimentos com glúten e alimentos sem glúten. O cuidado tem que ser redobrado. Não fique achando que vocês vão ser chatos. Gente, é a saúde da gente. Né? Quem não gosta da gente? Né? Então, essa fiscalização não depende de outra pessoa, a não ser exclusivamente você, tá? Leiam tudo, né? Não compre nada sem ler. E, geralmente, quando eu chego em casa, antes da pandemia, também eu já fazia isso, eu higienizava tudo os industrializados, que apesar de a gente comprar pouquíssima coisa industrializada, né, não tem, muitas vezes é um milho, é um fubá, né, é um macarrão sem glúten. Sim, mesmo o macarrão sem glúten que a gente consome hoje, que está à nossa disposição nas gôndolas dos supermercados, quando você chegar em casa, o ideal é que você faça uma desinfecção disso aí, independente de pandemia ou não. Traga isso para a rotina da sua casa. Tá? Sempre leve para a sua despensa os produtos limpos. Muitas vezes as pessoas, quantas vezes eu não vi padeiro que sai da área de produção dele, com uniforme tudo, cheio de trigo e tal, vai lá e pega um ingrediente na gôndola do supermercado. Aí muitas vezes ele manuseia ali, pega em um, pega em outro, e aí você pega aquilo ali, leva para sua casa. Então, tenham sempre esses cuidados, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui que eu posso estar falando. É importante agregando. Também Uhum. A questão dos supermercados que não tem as gôndolas separadas, né? Então, sempre, quando eu vou no supermercado, eu vejo lá uma farinha de arroz ao lado da farinha de trigo, porque o supermercado entende que é por setor. Embalado. Aí eu sempre procuro conversar com o gerente, passar essa orientação, esse trabalho de formiguinha que eu acho que a gente tem que fazer, de conscientizar, né, os locais, né, que é preciso, né, que existe essa contaminação. Né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado na hora de comprar, né? Não adianta comprar ali, está um do lado do outro, vai ter a contaminação. Você procura ter o máximo cuidado e aí descuida nesse momento. Isso. E, infelizmente, a nossa realidade a maioria dos supermercados, eles não têm gôndolas. O que está acontecendo muito, Aline? Eles têm espaços separados de produtos integrais, produtos fitness, mas naquela prateleira ali estão misturados os produtos com glúten e os produtos sem glúten. Por isso a importância de lavar bem as mãos. Isso que a gente está vivendo na pandemia. O celíaco, o alérgico, o sensível ao glúten, ele já convive com essa realidade há muito tempo, desde que recebeu o seu diagnóstico. Por quê? Porque é a maneira correta, de higiene, de se proteger. Né? De se proteger. Porque muitas vezes eu brinco que a pessoa coloca a luva, né? E sai pegando em tudo, né? Sai pegando em tudo. Não usem luva, porque quando você está com a sua mão tendo contato, você vai ter a lembrança de lavar, né? Então você não está protegendo ninguém. Ao passo, quando você usa uma luva, você só está se protegendo. Você não está protegendo mais ninguém. Né? Tudo que você pega, você passa para o outro, está com toda a sujeira que está na luva. Então,
Outro detalhe importante também aqui que a Carla colocou para a gente na cozinha de afeto é a questão da comprar produtos a granel, né? Comprar essa aqui é a próxima. Essa aqui então é a importante. Né? Gente, produtos a granel. Eu chego numa loja, tá os potezinhos todos bonitinhos, né? Todos abastecidos, tampados. E o que aconteceu para aquele produto chegar ali? Ele passou por quê? Aquele produto ele foi separado e desmembrado da embalagem original no mesmo ambiente, né? Você pegou um trigo, despejou na vasilha, aí pega uma fécula de mandioca, fécula de batata, tudo no mesmo ambiente. Sem contar que, infelizmente, as pessoas que servem, que nos atendem nesses locais, eles não veem maldade nenhuma de usar o mesmo pegador para vários produtos. Sejam secos, pega o mesmo. Faltou o recipiente daquela vasilha, é muito fácil pegar aquilo ali na hora e usar o outro, é seco com seco, né? Não vai ter problema tudo. Então, não comprem nada a granel, para não assumirem o risco, gente. Não comprem, tá? Mesmo quando você for comprar muita coisa na internet, né? Você tem que primeiro passar a saber. Muitas vezes você quer comprar 10 quilos, 15 quilos, né? Um saco, né? Geralmente, a gente sabe da dificuldade, Aline, porque eu, como empresa, você não imagina a dificuldade de você conseguir o laudo de produtos isentos de glúten. Tá? Eu vou comprar um saco de farinha de arroz, eu vou comprar um saco de trigo sarraceno, eu vou comprar um grão de bico. A dificuldade de você ter acesso a esse laudo. Tá? Então, na verdade, muitas vezes, assim, aí vocês imaginam isso para o consumidor final. Uma formiguinha que dentro da cadeia, na cadeia produtiva, está lá comprando 100 gramas, 500 gramas, é isso. Então, as pessoas não dão a devida importância a isso. Eu tinha separado essas falas, né? Se tiver alguma pergunta, as pessoas que queiram tirar alguma dúvida, Aline, você pode me passar, porque eu vou dar também umas dicas, eu quero falar um pouquinho das duas coisas que eu achei importantíssimo na conversão de receitas sem glúten em receitas com glúten, em receitas sem glúten. São coisas assim, posso fazer qualquer receita? Hoje eu falo com você que pode fazer qualquer receita. Né? Meu grande desafio ano passado foi fazer uma massa folhada. E eu consegui fazer a massa folhada e ficou maravilhosa a massa folhada. Tá? Então, duas dicas preciosas que eu dou, né? Resultado de toda essa minha experiência. Primeiro, o ponto das massas, principalmente massas de salgados e massas de pão. Muitas vezes a pessoa ela recebe um diagnóstico tardio e ela já produz com trigo, tá? Faz pão e tudo. Gente, esqueçam tudo da culinária tradicional. O que eu falo? A massa de um pão, para ele ficar macio, reter líquido, tá? E ficar mais prazeroso ao paladar, deixem as massas com uma textura mais úmida. Não queiram deixar a sua massa. Você consegue deixar uma massa de pão igualzinha a uma massa de pão da culinária tradicional. Mas quando aquele pão ele é assado, ele vira uma arma para você, de tão duro, tá? Eu falo que a massa, quanto mais trabalhosa de se manusear, que hoje você tem muitos artifícios, ou você umedece sua mão com água ou com óleo, tudo, melhor será o resultado da sua massa de salgado e do seu pão.
tá? Então, não queiram deixar sua massa com a mesma textura do que uma massa feita com pão. Ela sempre vai ser mais úmida. E você pode usar desses artifícios para modelar seu pão e fazer a sua massa de salgado. Outra dica: os mixes de farinhas, na maioria das vezes, eu tiro da minha experiência, porque na época não existia mixes prontos de farinhas. Então, eu fui desenvolvendo e observando a textura, o que pedia cada receita, o que um pão pede, o que um bolo pede, entendeu? E aí eu fui fazendo os meus próprios mixes de farinhas e alterando quantidades e ingredientes, e cheguei nos mixes muito satisfatórios. Inclusive, no Instagram, @chef.denise_godinho, estão disponíveis o mix de bolo, o mix para pães, tá? E agora, essa semana, a gente vai colocar o mix de farinhas para vocês fazerem massas. Fazer massa de esfirra, fazer massa de pizza, tá? Ideais. Então, a de pastel, né? Sua ideal. A de pastel que ficou maravilhosa com a live que a gente fez com a Cris. Beijo, Cris. Então, assim, é muito... Então, quando você pega para substituir uma receita com glúten e receita sem glúten, a primeira coisa que você tem que entender é que a quantidade de farinha de trigo que vai na sua receita tradicional, ela não, substituindo por mix sem glúten, ele não vai aquela mesma quantidade. Geralmente, tá? Você vai colocar de 50% a 70% da quantidade de farinha pedida no trigo. Tá? Isso é uma dica, um macete muito especial que eu estou passando para vocês. Tá? Por quê? Porque eu já tenho experiência. Se lá pede 1 quilo de farinha, de farinha de trigo, não utilize mais do que 700 gramas. Você vai usar entre 500 e 700 gramas de farinha. Então, seus produtos sem glúten levam menos farinha do que os produtos tradicionais com glúten, tá? Isso eu fiz, já testei todos os tipos de receitas. Bolo também acontece a mesma coisa, tá? E muitas vezes a pessoa pega uma receita fantástica e peca aí. Acha que a massa está mole? Não, vou colocar mais um pouco de farinha, porque a massa de bolo, uma massa de pão não é assim. É assim, tá? Então, a partir do momento que você for aventurando na cozinha, a cada sucesso, você vai tomando gosto. E outra coisa que a Ângela falou ontem, que é muito importante, é libertador a pessoa saber produzir, a pessoa saber entender. Ninguém vai virar um chefe de cozinha de uma hora para outra, não é isso, né? Mas o que eu te falo é que o gosto pela culinária, muitas vezes, não foi ainda despertado naquela pessoa, né? Eu vi isso muito na pandemia. Então, vão para a cozinha, peguem receitas, testem receitas, né? E eu acho que o caminho é esse. Isso é muito libertador para a pessoa saber produzir seu próprio alimento. Eu posso isso, eu não posso. E muitas vezes ficar fazendo de vítima, de coitadinho. Você é a primeira pessoa que não deve fazer isso, né? E não reclamar das pessoas que te olham com pena. Se você não tem pena de você, os outros não vão ter, né? Então, assim, sejam positivas, sejam alto astral, são coisas acessíveis, né? São boas práticas que você pode adotar na sua cozinha, independente se a cozinha é compartilhada ou se não é. Então, assim, faz parte do seu... traga essas boas práticas para o seu dia a dia, e você vai ver que a sua vida vai ser uma coisa assim, transformadora. Vai ser aquele negócio, eu pensava que fosse mais difícil, tá? No início, tudo é difícil,
mas a gente não consegue abraçar o mundo de uma vez. Por isso a gente tem as acélbras, né, as santas acélbras, a FENACELBRA, que dá todo o suporte para a gente ajudá-los nessa adaptação de um novo estilo de vida. Né? O que eu acho que seria um novo estilo de vida, e vocês vão ver que é uma coisa muito mais saudável, né? E pensar assim, que você pode trazer para a sua família uma alimentação mais saudável. Nossa. Então, se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Eu amo, né? Eu acho que, pelo que vocês viram, eu adoro conversar, e esse assunto, para mim, ele é contagiante, porque eu respiro isso a minha vida toda. Tá? E as pessoas, se tiverem em dúvida com receitas, eu me prontifico, eu estou à disposição, tá? No que eu puder ajudar, se eu tiver condição de ajudar, geralmente através, né, do Instagram. Pode me passar um e-mail, pode me passar uma mensagem no direct, que assim, e eu procuro responder o mais rápido possível, porque eu não desejo para ninguém o que eu passei numa vida que foi descoberta, né? E eu acredito que hoje Deus me deu essa missão, né, de aprender tudo para poder estar ajudando muitas pessoas, como eu faço no meu dia a dia. Isso aí não tem dinheiro que paga, isso aí é muito prazeroso. Nossa, que ótimo. Eu estou colocando aqui, compartilhando o seu Instagram, aqui com o pessoal, já coloquei aí para o pessoal ficar mais fácil de acessar. Né? Quero agradecer imensamente, Denise, a oportunidade, uma honra estar, né, recebendo todo esse conhecimento. Me identifico muito com você, porque eu também fui criando, desenvolvendo a receita, me adequando. Isso. E como você, eu acho que a gente não deve se vitimizar, né? Por isso que o Instagram me identifico muito, que é essa proposta de bem viver sem glúten. Como que eu posso bem viver? Com certeza. É possível. Né? E é libertador quando você vai para a cozinha, né? Quando você resgata o prazer de cozinhar, quando você envolve a família, né, nesse preparar. Então, meus filhos hoje com 16 e com 9 anos já fazem receitas, já se aventuram na cozinha. Outro dia eu saí para trabalhar, quando eu cheguei tinha bolinho de chuva pronto aqui, que eles fizeram. Né? Então, é maravilhoso, assim, eu acho isso. Que é importante, não só no mês de maio, mas a gente procurar mais vezes, né, criar a oportunidade de compartilhar essa informação, de colocar a sementinha das pessoas, de se familiarizarem com o assunto, né, para a gente conseguir essa inclusão, né, das pessoas saberem o que é a gente poder sair, ir no restaurante ou ir no supermercado, ou um produto que a gente vai comprar, a pessoa já pelo menos saber, né, que existe isso. Existe o contém glúten para um celíaco, para o sensível ao glúten não celíaco, é importante não conter glúten, né, é importante não ter essa contaminação cruzada. Então, assim, gratidão enorme, né, por você estar aqui hoje com a gente. Essa semana, né, a gente está intensificando durante o mês de maio, e essa próxima semana eu vou postar todos os dias um vídeo de receitas. Eu vou ver se eu consigo fazer nas 2 últimas semanas, tá? Receita de pão de mel, receita de cookie. Então, assim, são coisas que eu falo que não é que a pessoa não pode comer, que ela não tem vontade. A pessoa ela não mudou, as vontades dela não mudou. Então, muitas vezes, eu antecipava, meu filho cansa de falar, que, mãe, você nunca me deixou sentir nada, falta de nada. Porque se eu ia, igual, por exemplo, o pão do australiano, eu desenvolvi o pão australiano o dia que eu conheci o Outback, né? Que pessoa não sente vontade de comer aquele pão quando vem naquele aroma maravilhoso, né? Então, assim, é isso daí. Vai atrás. Eu não posso comer esse, mas eu posso comer na versão sem glúten, né? Então, assim, é isso daí. É ter criatividade e não se posicionar como vítima da vida, né? Que isso aí só traz
coisas ruins, só atrai coisas ruins, e tem muita gente que está disposta a ajudar. A gente tem vários Instagrams, pessoas que diariamente postam receitas e estão dispostas mesmo a ajudar e levar uma qualidade de vida melhor, né? Um dia a dia melhor para todos que precisam. Então, muito obrigada, agradecer aqui. Pode falar, Denise. A Ângela, ela vai falar alguma coisa ou ela... A Ângela podia abrir um pouquinho aí a câmera dela para a gente finalizar o dia de hoje. Né? Dizer que amanhã a gente tem mais lives, né? A live amanhã a partir das 19 horas. Então, convidar todo mundo para estar amanhã com a gente. Né? Eu coloquei aí o link do e-book que a gente está disponibilizando para as pessoas, então, se as pessoas receberem, preencherem o formulário, está no link da bio da Bem Viver Sem Glúten, né? Lá tem receita de pizza, receita de panqueca, tem receita de cookie, tem receita de um bolo mesclado, né? Que eu acho que com isso aí a gente se vira. E eu vou disponibilizar também no Instagram, tá? O e-book de várias receitas e o e-book sobre contaminação cruzada e sobre as características das farinhas sem glúten, funções e características das farinhas sem glúten, além dos mixes de farinhas, tá? Que ótimo! Nossa, vai ser excelente para a gente se virar. E eu prometi aqui no Instagram, Denise, que até amanhã eu vou colocar o pastel, a receita do pastel que eu vou fazer aqui hoje em casa e vou compartilhar aqui amanhã só a receita que eu peguei outro dia na live, que é um desejo nosso aqui de comer pastel e eu ainda não tinha conseguido fazer. Obrigada, enorme, alegria. Viu? Uma dica que eu dou, que eu falei para a live, infelizmente a nossa live não salvou, né? É a quantidade de água. Em todas as receitas, vocês nunca acrescentem a água total pedida na receita. Sempre acrescenta menos. Por exemplo, lá tem 150 ml de água. Acrescenta 100, mistura a massa e vai colocando aos poucos. Por uma série de fatores que foi falado e que, infelizmente, tinha que ter mais lives para a gente poder compartilhar todo esse conhecimento, né, Aline? Com certeza. Denise, é uma paixão ouvir você. A sua obrigada, fala, a sua experiência é muito enriquecedora. Trouxe para nós do simpósio aqui uma excelente live, né? Muito obrigada. Eu fico muito agradecida, né? Assim, vocês são pessoas maravilhosas, muito acolhedoras, né? E aí a gente tem que alertar, Ângela, a importância de se fazer o cadastro. Sim. Em todas as minhas lives eu estou frisando isso. Se você não tem uma célula no seu estado, né? Se você desconhece, nos envie uma mensagem, né, para a gente poder ter condições de ajudá-los. É só isso que a gente quer, Sim. Só isso que a gente precisa. Né? Eu lembrei muito, Denise, do que eu estava falando ontem, e depois da picada do bicho, vocês estão vendo que eu estou reagindo já ao inseto que me picou. Da palavra esperançar, do Mário Sérgio Cortella, que diz o seguinte: esperançar é levantar, é não desistir, é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Que é tudo isso que a gente conversou ontem, hoje com a Aline também. Nós podemos fazer juntos, né? Nós temos condições de passar a experiência, de trocar a experiência, e muitas vezes isso gratuitamente. É mesmo com certeza. Coração. Eu agradeço você imensamente, agradeço a Aline e desejo para vocês todos um bom domingo. Bom domingo e espero muito ter ajudado, e qualquer dúvida que tiver ficado, se eu puder ajudar, eu estou à disposição com o maior prazer. Seja como chefe Denise Godinho, seja como membro da Célula, né, Ângela? Sim, a gente é importante. Tá pronto para acolhê-los. Tá? Um grande beijo para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Obrigada, beijo. Obrigada a todos que participaram.